Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura do segundo livro dos Macabeus. Se você está comigo, por favor, assiste o vídeo até o final, deixe o seu like, se inscreva no canal e ao final do vídeo faça um belo comentário aí. Vamos lá? Capítulo 3, terceira parte. Deus impede a traição. A cidade santa vivia na mais completa paz, e os mandamentos eram observados da melhor maneira possível, por causa da santidade do sumo sacerdote Onias e de sua firme oposição a tudo o que havia de mal. Os próprios reis respeitavam o lugar santo e homenageavam o templo com os mais belos donativos. Até Seleuco, rei da Ásia, com seus próprios recursos, sustentava todas as despesas necessárias para as funções dos sacrifícios. Um tal de Simão, porém, da tribo de Belga, e que era administrador do templo, desentendeu-se com o sumo sacerdote a propósito da administração da cidade. Como não foi capaz de derrotar Onias, ele foi então procurar Apolônio de Tarso, que nessa ocasião era o comandante da Celecíria e da Fenícia. Contou-lhe que o tesouro do templo em Jerusalém estava cheio de riquezas, tantas que nem dava para falar, e que a quantidade de dinheiro era incalculável. Disse-lhe também que isso não era necessário para os sacrifícios e poderia muito bem cair em poder do rei. Apolônio, ao ter uma audiência com o rei, contou-lhe tudo o que tinha sido relatado. Então o rei destacou Heliodoro, encarregado da administração, e deu-lhe ordem para ir e retirar as tão faladas riquezas. Heliodoro partiu imediatamente. Dava a entender que estava apenas percorrendo as cidades da Celecíria e da Fenícia, mas o que ia mesmo executar era a tarefa que o rei lhe tinha confiado. Chegando a Jerusalém, foi recebido amigavelmente pelo sumo sacerdote da cidade. Falou a este da informação recebida, explicou o motivo de sua presença e perguntou-lhe se as coisas eram realmente assim. O sumo sacerdote, de sua parte, explicou que as coisas aí depositadas eram de viúvas e órfãos, e que algumas coisas pertenciam a Hircano, filho de Tobias, homem poderoso e de alta posição. Diversamente do que estava sendo espalhado pelo irreverente Simão, disse também que havia um total de 14 toneladas de prata e 7 de ouro. Disse ainda ser inconcebível que se cometesse tal injustiça contra os que confiaram no lugar santo, na sagrada inviolabilidade do templo, venerado no mundo inteiro. Heliodoro, porém, seguindo as ordens recebidas do rei, afirmou resolutamente que tudo isso devia ser transferido para o tesouro real. Marcou uma data e se apresentou para fazer um inventário das riquezas. Isso provocou enorme agitação em toda a cidade. Os sacerdotes, com suas vestes sagradas e prostrados no chão diante do altar, invocaram o céu, cuja lei tinha determinado esses donativos e, segundo a qual se deviam conservar intactos os bens em favor daqueles que os tinham depositado. Quem olhasse para o sumo sacerdote ficava de coração partido, pois o olhar e a palidez do seu rosto mostravam a agonia que ele ia na alma. Ele estava tomado de pavor, e o temor do seu corpo mostrava a todos os que o viam o sofrimento que levava no coração. Aos bandos vinham as pessoas correndo de suas casas para as rogações públicas, por causa do ultraje que ameaçava o lugar santo. Com saias de pano grosseiro, as mulheres se amontoavam pelas ruas. As moças que costumavam ficar fechadas em casa saíam para as portas de casa, ou subiam ao muro, ou se debruçavam na janela. Todos, porém, erguiam as mãos para o céu e faziam suas preces. Era comovente a apreensão do povo em geral e a ansiedade do sumo sacerdote, tomado de profunda angústia. Pediam ao Senhor Todo-Poderoso para guardar intactos e em segurança os depósitos, em favor daqueles que o tinham depositado.
Heliodoro, porém, procurava executar o que havia decidido. Acompanhado de seus guardas, Heliodoro já estava junto à sala do tesouro, quando o Senhor dos Espíritos e do Poder manifestou-se com tal esplendor que todos os que se arriscaram a entrar aí ficaram desfalecidos e em pânico, atingidos pela força de Deus. Apareceu-lhes um cavalo encilhado com belíssimo arreio e montado por terrível cavaleiro. Ele avançou bruscamente e o cavalo começou a dar patadas em Heliodoro. O cavaleiro parecia ter armadura de ouro. Apareceram também para Heliodoro outros 2 jovens extraordinariamente fortes, muito belos e com roupas magníficas. Puseram-se aos lados de Heliodoro e começaram a chicoteá-lo, dando-lhes muitos golpes. Heliodoro caiu logo no chão. Envolto em densa escuridão, tiveram de levantá-lo e colocá-lo na maca. Foi assim que retiraram daí inteiramente sem ação aquele mesmo que tinha entrado até a sala do tesouro com todo o acompanhamento e toda a sua guarda pessoal. Foram obrigados a reconhecer que o poder de Deus se havia manifestado com toda a clareza. Heliodoro, prostrado pelo poder de Deus, estava sem fala e sem qualquer esperança de salvação. Enquanto isso, os judeus davam louvores a Deus, que tinha glorificado o seu lugar santo. Até há pouco, o templo estava cheio de pavor e preocupação. Agora, por causa da manifestação do Senhor Todo-Poderoso, estava repleto de alegria e ações de graças. Alguns da comitiva de Heliodoro pediram que Onias invocasse o Altíssimo, suplicando pela vida de quem já estava, sem dúvida, agonizando. Preocupado e com medo de que o rei fosse imaginar que os judeus tinham armado algum ato criminoso contra Heliodoro, o sumo sacerdote ofereceu um sacrifício pela saúde do homem. No momento em que o sacerdote oferecia o sacrifício de expiação, os mesmos jovens apareceram de novo a Heliodoro, vestidos com o mesmo traje. De pé, eles lhe disseram: "Você deve agradecer muito ao sacerdote Onias, porque é em consideração a ele que o Senhor lhe concede a vida. Você foi chicoteado pelo céu. Agora anuncie a todos o grandioso poder de Deus." E ao dizerem isso, desapareceram. Heliodoro ofereceu um sacrifício ao Senhor, fez grandes promessas ao Deus que lhe devolvera a vida e despediu-se de Onias e voltou com seu exército para junto do rei. A todos ia dando testemunho das obras do Deus Supremo, que ele tinha visto com os próprios olhos. Quando o rei lhe perguntou quem seria a pessoa mais indicada para ser mandada outra vez a Jerusalém, ele respondeu: "Se Vossa Majestade tem algum inimigo, alguém que se opõe aos seus atos de governo, mande-o para lá e vai recebê-lo de volta devidamente castigado, caso consiga escapar." Naquele lugar existe realmente uma força divina. Aquele que mora no céu é o guarda e protetor daquele lugar. Ele fere e mata quem se aproxima do templo com más intenções. Foi o que aconteceu com Heliodoro e com a conservação do tesouro do templo. Quarta parte, perseguição e testemunho, capítulo 4, luta pelo poder. O mesmo Simão, que foi traidor das riquezas e da pátria, começou a difamar Onias, como se fosse este quem tinha ferido e causado males a Heliodoro. Ele teve coragem de chamar de agitador da ordem pública ao benfeitor da cidade, ao protetor da sua gente e fervoroso cumpridor das leis. O clima de inimizade foi crescendo tanto que alguns agentes de Simão acabaram cometendo assassínios. Onias percebeu o perigo dessa rivalidade. Vendo que Apolônio, filho de Menesteu e comandante da Celecíria e da Fenícia, apoiava as más intenções de Simão, foi procurar o rei. Não foi denunciar cidadão nenhum, mas batalhar pelo bem comum e privado de todo o povo. Ele percebeu que, se o rei não tomasse providência, seria impossível alcançar a paz na vida pública, e que Simão não pararia com suas loucuras. Depois que Seleuco morreu, subiu ao trono o rei Antíoco, chamado Epífanes. Foi quando Jasão, irmão de Onias, conseguiu, com suborno, o cargo de sumo sacerdote. Numa audiência com o rei, Jasão lhe prometeu 13 toneladas de prata, mais 3 toneladas de outros rendimentos.
Além disso, daria mais 5 toneladas se o rei lhe desse permissão para construir uma praça de esportes e uma escola para jovens, além de fazer o recenseamento dos cidadãos antioquianos em Jerusalém. Com o consentimento do rei e após tomar posse do cargo, Jasão passou imediatamente a fazer os seus irmãos de raça adotarem o estilo de vida dos gregos. Anulou os favores que o rei concedera aos judeus, graças à intervenção de João, pai de Eupólemo. Este Eupólemo é o mesmo que negociou o pacto de amizade e mútua defesa com os romanos. Jasão também aboliu as leis da Constituição e procurava introduzir práticas contrárias à lei. Foi com satisfação que construiu uma praça de esportes abaixo da Acrópole e levou os melhores jovens a usar o chapéu chamado pétaso. Era o auge do helenismo, a exaltação do modo de viver dos estrangeiros. Tudo por causa da corrupção do ímpio e falso sumo sacerdote Jasão. A coisa chegou a tal ponto que os sacerdotes já não se interessavam pelas funções do altar. Deixavam de lado o templo e, sem se preocupar com os sacrifícios, logo que era anunciado o lançamento de discos, corriam para a praça de esportes, a fim de participar dos jogos contrários à lei. Ninguém ligava mais para as tradições nacionais e achavam muito mais importantes as glórias gregas. Por causa da própria cultura grega, acabaram se colocando numa situação crítica. Aqueles mesmos, cujos costumes eles procuravam promover e a quem procuravam em tudo se assemelhar, tornaram-se seus inimigos e carrascos. Porque desrespeitar as leis divinas não é coisa sem importância, como se verá no episódio seguinte. Realizavam-se em Tiro os jogos quinquenais com a presença do rei. O abominável Jasão mandou alguns espectadores antioquenos de Jerusalém, encarregando-os de levar 300 moedas de prata para o sacrifício em honra de Hércules. Os encarregados, porém, acharam melhor não usar esse dinheiro para o sacrifício, coisa inconveniente, mas empregá-lo em outras despesas. Assim, o dinheiro que fora enviado para o sacrifício em honra de Hércules, por iniciativa dos portadores, foi usado para a construção de navios a remo. Quando Apolônio, filho de Menesteu, foi enviado ao Egito para a festa de casamento do rei Filométor, Antíoco soube que esse rei estava fazendo projetos contrários aos seus interesses. Por isso, ele passou por Jope e chegou a Jerusalém. Aí, foi recebido com toda a pompa por Jasão e pela cidade, à luz de tochas e sob aclamações. Em seguida, partiu com seu exército para a Fenícia. 3 anos depois, Jasão mandou Manelau, irmão do já mencionado Simão, levar o dinheiro para o rei e apresentar o relatório sobre alguns assuntos importantes. Menelau, porém, apresentou-se ao rei dando mostra de ser homem poderoso e com adulações. Conseguiu para si o posto de sumo sacerdote, oferecendo 10 toneladas de prata a mais do que Jasão. Depois de receber a nomeação do rei, ele voltou sem levar consigo coisa alguma que fosse digna do sumo sacerdote. Pelo contrário, levava em si o furor de um tirano cruel e a fúria de animal selvagem. E Jasão, que tinha suplantado seu próprio irmão, foi por sua vez suplantado por outro e teve que fugir para a região dos Amonitas. Menelau assumiu o poder, mas não tomou qualquer providência com relação ao dinheiro que tinha prometido ao rei, apesar das cobranças feitas por Sóstrato, comandante da Acrópole, a quem cabia a questão dos tributos. Por essa razão, os dois foram convocados pelo rei. Menelau deixou seu irmão Lisímaco como substituto ao do sumo sacerdócio, enquanto Sóstrato deixou em seu lugar Crates, comandante dos soldados cipriotas. Enquanto isso, as cidades de Tarso e de Malos estavam em plena rebelião, por terem sido dadas de presente a Antioquidade, concubina do rei.
Então o rei partiu rapidamente com o intuito de normalizar a situação. No seu lugar deixou Andrônico, um de seus altos ministros. Achando que era boa oportunidade para tanto, Menelau tirou do templo alguns objetos de ouro e os deu de presente a Andrônico. Além disso, vendeu outra parte em Tiro e nas cidades vizinhas. Onias tinha se abrigado num lugar de refúgio em Dafne, perto de Antioquia. Ao saber com certeza do que Menelau tinha feito, Onias o desaprovou. Por causa disso, Menelau sugeriu secretamente a Andrônico que desse fim a Onias. Então Andrônico procurou Onias e tentou convencê-lo com mentiras, dando-lhe até a mão direita como juramento. Embora Onias tivesse suspeitas, foi convencido por Andrônico a sair do refúgio. Este o matou imediatamente, sem respeito algum pela justiça. Por isso, não somente os judeus, mas também muitos de outras nações ficaram indignados e condenaram totalmente o assassínio desse homem. Quando o rei voltou dos citados lugares da Cilícia, os judeus da capital se reuniram em torno dele, junto com os gregos, para denunciar o crime cometido contra Onias. Antíoco ficou profundamente amargurado e, tocado de compaixão, chorou por causa do equilíbrio e moderação do falecido. Inflamado em ira, mandou imediatamente tirar de Andrônico o manto de púrpura, rasgar-lhe as roupas e conduzi-lo por toda a cidade, levá-lo para o mesmo local onde tinha cometido o crime contra Onias e aí executar o assassino. O Senhor estava assim aplicando a Andrônico o merecido castigo. Nesse meio tempo, muitos furtos de objetos sagrados foram cometidos por Lisímaco em Jerusalém, sob a conivência de Menelau. Quando a notícia se espalhou, muitos objetos de ouro já tinham sido desviados e o povo se revoltou contra Lisímaco. Realmente, o povo estava revoltado e enfurecido. Então Lisímaco armou cerca de 3.000 homens e começou uma violenta repressão, dirigida por tal Aurano, homem avançado em idade e muito mais em loucura. Quando perceberam o ataque de Lisímaco, alguns pegaram pedras, outros se armaram de porretes, outros ainda recolhiam punhados de de terra, do lugar e avançaram contra os homens de Lisímaco. Dessa forma, feriram a muitos, mataram alguns e puseram todos a correr. Quanto ao ladrão dos objetos sagrados, conseguiram matá-lo ao lado da sala do tesouro. A propósito desses fatos, foi aberto processo contra Menelau. Quando o rei estava em Tiro, 3 emissários do conselho dos anciãos foram defender, junto ao rei, a causa do povo. Menelau, sentindo-se perdido, prometeu grande soma de dinheiro a Ptolomeu, filho de Dorimeno, para que ele convencesse o rei a seu favor. Ptolomeu levou o rei para a sacada como se fosse para tomar um pouco de ar e conseguiu fazê-lo mudar de ideia. Foi assim que o rei absolveu Menelau, o causador de toda essa desgraça, e condenou à morte os 3 infelizes, que teriam sido absolvidos como inocentes até diante de um tribunal bárbaro. A injusta condenação foi imediatamente executada contra aqueles que estavam apenas defendendo a cidade, o povo e os objetos sagrados. Por isso, alguns de Tiro, revoltados, providenciaram generosamente tudo o que era preciso para a sepultura deles. Enquanto isso, Menelau, graças à ganância dos poderosos, continuou no poder, aumentando sempre mais a sua própria crueldade e tornando-se o maior inimigo dos seus compatriotas. Muito bem, muito obrigado a você que assistiu a essa leitura longa até aqui desses 2 capítulos. Deixe o seu like, faça um comentário e a gente se vê no vídeo de amanhã. Um grande abraço e